Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar em Escritos de uma Vida, aquela coletânea fundamental da filósofa e ativista Sueli Carneiro. A gente vai se basear numa resenha acadêmica sobre a obra, tá? Isso. E a nossa missão aqui é entender como esses textos, como eles destrincham essa teia complexa de desigualdade social, raça e gênero no Brasil. É uma obra essencial, sem dúvida. Carneiro é uma figura central no feminismo negro, na luta antirracista. E os escritos dela oferecem uma visão histórica, mas que continua, infelizmente, muito atual, sobre a vida da mulher negra. É reconhecida por nomes como Angela Davis, Djamila Ribeiro. Figuras de peso. Bom, vamos começar pelo diagnóstico, então. A obra da Carneiro e a resenha aponta isso bem, parte de uma constatação dura, né? A desigualdade profunda. Exato. Tem dados do IPEA, citados na análise, que mostram que ali entre 95 e 2015, mesmo com alguns progressos, as mulheres negras continuavam lá na base da pirâmide de rendimento e escolaridade. Bem na base. Isso significa atrás de homens brancos, mulheres brancas e até dos homens negros. É uma persistência que, nossa, chama atenção. E aí entra um ponto-chave da análise da Carneiro, que é a desconstrução daquele mito da democracia racial, sabe? Ah, sim. O mito... Ela argumenta que o racismo é sistêmico. Estrutural. Um conceito importante que ela trabalha, e a resenha menciona, é o de epistemicídio. Epistemicídio. Explica um pouco melhor. É essa ideia do apagamento sistemático dos saberes, das culturas, das perspectivas negras. É uma forma de manter a subalternidade, entende? De invalidar outras formas de conhecimento. Entendi. Faz todo sentido. E isso se conecta até com a forma como os dados oficiais eram coletados, não é? A resenha fala da ausência da pergunta sobre cor no censo de 70. Exatamente. Ou aquela divisão meio arbitrária entre pretos e pardos. Sim. Tudo isso são mecanismos que, historicamente, acabaram contribuindo para a invisibilidade, para a fragmentação da identidade negra. Pois é, invisibilidade e fragmentação. E essa invisibilidade leva a outra distinção muito importante que a Carneiro faz, certo? Entre a luta da mulher negra e a da mulher branca. Fundamental essa distinção. O feminismo negro ele emerge de uma experiência histórica muito particular, né? Profundamente marcada pela escravidão e com formas próprias de resistência. Não é a mesma trajetória. E como essa resistência se manifesta? A resenha dá exemplos concretos. Sim. Um exemplo bem interessante que a Carneiro explora é o candomblé. As negras enfrentarem os desafios do dia a dia. É uma visão de mundo que empodera. Que interessante essa perspectiva. Muito. E, claro, a Carneiro também faz o alerta, né? Sobre a intolerância religiosa que é brutal e também sobre os riscos da apropriação cultural desses símbolos. É um equilíbrio delicado. Com certeza. E a análise também entra em temas mais, digamos, íntimos, como as relações interraciais. Fala-se do termo palmitagem, né? Sim. A obra da Carneiro aborda essas dinâmicas também. O termo palmitagem, que é usado por parte do movimento negro, descreve aquela percepção, né, de que alguns homens negros, ao escolherem parceiras brancas, estariam de certa forma refletindo uma valorização da estética branca em detrimento da mulher negra. É uma crítica forte. E a Carneiro, ela critica a objetificação da mulher de modo geral. E como essas escolhas podem, às vezes, acabar mascarando tensões raciais que não foram resolvidas, sabe? Entendi. E ligando isso de volta aos dados socioeconômicos, a situação de vulnerabilidade da mulher negra parece se agravar ainda mais, então. Sem dúvida. Os dados do IPEA, que a resenha cita, mostram um aumento de lares chefiados por mulheres, a maioria delas negras e com rendimentos mais baixos. A base da pirâmide, como falamos. Exato. E some-se a isso a violência. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica e também enfrentam, junto com os homens negros, uma maior severidade do sistema de justiça criminal. É uma dupla, tripla vulnerabilidade. Nossa, é um quadro muito complexo. E diante disso tudo, qual é o caminho que a Carneiro aponta? A resenha fala sobre políticas públicas, né? Sim, ela defende firmemente políticas específicas. Pensemos nas ações afirmativas, como as cotas, por exemplo. E é fundamental entender o ponto dela. Isso não é um favor, é um imperativo ético. É uma forma de tentar reparar desvantagens históricas, de combater o que ela chama de subcidadania. Subcidadania, essa condição de não ter acesso pleno a direitos, a oportunidade? Exatamente.
É como se o racismo criasse quase realidades paralelas dentro do mesmo país. É essa sensação mesmo. Quase dois países apartados, como diz a análise. Precisamente. A conclusão é que o racismo estrutura tão profundamente as chances de vida que cria, na prática, níveis de desenvolvimento humano muito distintos para brancos e negros. Por isso, a luta do feminismo negro é vista como essencial e com pautas muito próprias que o feminismo mais tradicional, de origem branca, talvez não contemple totalmente. Bom, resumindo então o que a gente viu aqui, a análise dos escritos de uma vida revela a profundidade da crítica da Sueli Carneiro ao racismo estrutural brasileiro e mostra como ele se cruza de forma indissociável com o gênero, né? Colocando a mulher negra numa posição de extrema dificuldade. Exato. Mas, ao mesmo tempo, evidenciando sua imensa capacidade de resistência. Perfeito. A obra é um testemunho dessa batalha contínua por reconhecimento, por cidadania plena. E a resenha, ao final, deixa no ar uma questão muito importante que ecoa o pensamento da Carneiro. Como a gente faz para que as vitórias individuais, daquelas pessoas que conseguem romper as barreiras, realmente mudem as estruturas que afetam todo o grupo? Uma pergunta crucial. Sem dúvida. É um desafio que continua bem vivo e presente.